Minha mãe é narcisista. Fiz esta descoberta recentemente, aos 54 anos, através de um vídeo. Não sabia que tudo que vivi tinha nome. Gostaria de saber se a minha mãe narcisista é doente ou é má. Na verdade, eu gosto de colocar algo aqui quando eu olho para o narcisismo, tá? Na verdade, não é que a sua mãe é má. Ela, na verdade, ela é doente emocionalmente. E aí, a doença dela tem uma característica que é a da perversidade, tá? Claro que o narcisismo na pessoa pode ter graus, tá? Que pode ser aqui desde traços de narcisismo até um elevado grau de narcisismo, tá? Então, quando tem só traços, a gente percebe que a pessoa é adoecida, mas não tem algo que tem aqui no nível mais elevado, que é um grau de perversidade, tá? Então, dependendo aí de como foi a sua relação com a sua mãe, talvez foi mais aqui, mais para o meio, ou talvez só traços de perversidade, de narcisismo, traços de narcisismo. Mas, de qualquer forma, seja em qual grau for, por favor, olhe para ela assim. Não é a sua mãe que é má, é a doença que é má. Inês, faz diferença? Total. Deixa eu explicar qual é a diferença. Inclusive, quero aqui até fazer um comentário que neste momento está circulando muito entre os consteladores algo que diz assim, não pode olhar para o seu pai ou a sua mãe como narcisista, você está julgando. Não. Depende muito da emoção, da intenção que é colocada, tá? Mas, mesmo ao fazer uma constelação, a gente precisa olhar para aquilo que é, como é. E, por vezes, a pessoa tem uma doença. E o narcisismo é uma doença que é grave e que precisa, sim, ser levada em consideração, principalmente pelas vítimas, porque senão a vítima não consegue sair daquele lugar. Porque senão a vítima vai continuar eternamente ali naquele lugar de submissão, de adoecimento, de desqualificação, de fraqueza, até quando? Então, sim, a vítima precisa saber que a doença tem nome, como você disse muito bem. A vítima precisa saber que lugar que ela está pisando, o que é isso que está acontecendo aqui na relação. Certa vez uma paciente virou para mim e perguntou assim, mas a minha mãe, ela faz isso comigo por maldade? Não. É a doença dela que se manifesta dessa maneira. E para fechar aqui a pergunta, a resposta, eu quero te dizer o seguinte. No seu adulto, aqui no externo, na sua relação com a sua mãe, coloque o limite que precisar. Inclusive, se precisar ser radical, coloque o limite que precisar para você se preservar e se defender. Para você preservar e defender a sua saúde, a sua integridade. Porém, quando a gente olha aí para a relação com o narcisista, tem uma segunda parte aqui que precisa ser levada em consideração. Não basta só colocar limites, porque senão a nossa criança interna não ficará saudável. A nossa criança interna vai emaranhar lá com tudo aquilo da doença da mãe. Então, no adulto, primeiro passo, coloque o limite que precisar aqui no externo, na relação direta com a mãe. Agora, o seu adulto também precisa cuidar da sua criança aqui no interno. E aqui no interno é necessário que você, adulta, conduza a sua criança para alguma conexão de amor e de respeito com a sua mãe. Então, agradeça pela vida. Agradeça por algo
psicólogo, sabe? Por vezes a dor é tão grande que algumas pessoas me dizem assim, não, eu não consigo nem agradecer pela minha vida, porque a minha vida é uma desgraça, a partir de tudo aquilo que a minha mãe ou o meu pai fez comigo, a mãe e o pai é narcisista. Não consigo nem agradecer a eles pela minha vida. Tá, então, e pela vida dos seus filhos? Você tem amor aos seus filhos? Então, agradeça aos seus pais pela vida dos seus filhos, porque se não fossem os seus pais, você não estaria aqui. Bom, eu estou aqui dando um exemplo disso que aqui internamente o adulto precisa conduzir a criança a ter algum vínculo de amor com a mãe. Porque senão você permanece adoecida na relação com ela, tá?